Você diz, não, esse cara aí nunca na vida ele vai se converter. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho alegria. Que foi o lugar onde eu cresci. Fui criada dentro da igreja, mas era com aquela vibração de fervorosos. Ainda é cedo. O culto só vai começar quando o sol for embora, quando a noite vier. Por enquanto, o silêncio disputa com a luz da tarde quem é o soberano do templo. Quem tem mais elegância para vestir a primeira igreja batista de Avelino Lopes quando ninguém está ali para ver. A madeira enche de brilho e nobreza um espaço sólido, amplo. As palavras do pastor Carlos foram enviadas para cá um século antes. Essas pessoas são frutos de frutos, semeados quando nenhum deles sequer existia. Só havia a palavra. Essa igreja começou com o encontro de um evangelho de João na década de 1910. O meu avô e um irmão dele, em uma viagem comercial, supõe-se que na hoje cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Entraram jogados lá, não sei, numa beira de uma estrada, de uma casa, não sei como foi lá o encontro, mas foi mais ou menos isso aí. E aí, da leitura desse evangelho, eles começaram a se interessar, a buscar mais conhecimento sobre a matéria do Evangelho. Este é o local onde pedaços do Evangelho de João foram encontrados. Bem na frente deles, a simplicidade da mensagem poderosa. A chave das portas das portas. O céu por testemunha e, mais uma vez, o silêncio e o sol numa outra disputa. Quem os levaria primeiro, até quem se dispusesse a explicar, a revelar o significado daquelas enigmáticas palavras. Três anos se foram até esse dia. Em 1913, eles encontraram um pastor que passou o plano de salvação para eles e eles aceitaram Jesus. Eles se converteram e foram batizados nesse mesmo encontro que tiveram lá com o pastor. Já saiu de lá batizados, com certificado de batismo na mão. A primeira igreja, uma capelinha, foi erguida na fazenda Zé Pereira, na Bahia, na década de 20, e a Leodina frequentou o culto. Era uma construção simples. Fizeram de adobão, porque não tinha onde queimar o adobinho. Era um salão bom, era um salão bom já. Só tinha as duas salas separadas e o salão de culto. Os cultos lá eram simples, porque o povo não tinha a estrutura que tem hoje. Mas era com aquela vibração fervorosa. Leodina ainda tem nos ouvidos as canções da igreja daquela época, muito tempo depois. Uns homens bons para cantar, que fazia aquele coro. Que reunidos bênção tem. Estamos agora no Piauí, Fazenda União. Eu caminho sobre vestígios, marcas que o tempo vai apagando.
Depois de funcionar lá na Bahia por quase 20 anos, a igreja se mudou para cá em 1945. Só essas pedras são testemunhas concretas da existência de que algum dia um templo aqui foi construído. Não há fotos dessa construção, mas a memória de Leodina novamente nos ajuda. Ela também conheceu essa igreja primitiva. Eles vinham de longe para o culto. Nós vinha de lá da Bahia, aí cultuar aí. Saía de laçado de manhã e vinha para o culto, para domingo. Na década de 50, o céu mandou pregadores e mais ajuda. Já vinha gente de corrente para pregar, de avião. Pousava e o trabalho era feito. Nós fomos até Corrente, no Piauí, conhecer a professora Ceres Paranaguá, testemunha do trabalho dos missionários que vinham de Richmond, na Virgínia do Sul dos Estados Unidos, até o sul do Piauí, pregar a palavra de Deus. E em 1948 ou 49, veio o primeiro avião para cá. Pilotado por um homem de Espírito Santo, de nome Carlos Pinto. E eles vieram para cá através da Junta de Missões, chamada Junta de Richmond, porque ficava na cidade de Richmond, na Virgínia, no sul dos Estados Unidos. Era uma junta batista, dos batistas conservadores. Eles eram financiados pela Junta de Richmond. Todos os missionários, não só o salário deles, mas todas as atividades de deslocamento para pregar o Evangelho era financiado pela junta. Porque era mais fácil o avião se deslocar do que o carro, porque não tinha estrada. Aí eles deixavam os missionários tipo em Paranaguá, Curimatá e Avelino? Era assim. Em geral, ia um piloto, que era o americano, e iam pessoas da igreja para fazer o trabalho. Eu, inclusive, fui fazer o trabalho algumas vezes em Gilboés, Monte Alegre, Santa Filomena, Bom Jesus. Aqui ficava a pista onde a missão americana pousava o pequeno avião. Máquina voadora potente que trazia a palavra de Deus. A vegetação da caatinga já cobriu a pista. Virou pó a linha de terra que era âncora dos olhos dos homens do céu. A década de 60 chegou e trouxe progresso para o povo de Deus nessa região e, enfim, a primeira Igreja Batista de Avelino Lopes ficou de pé. Mais ou menos, aqui mesmo foi mais ou menos 64 ou 5. E aí continuou, como sempre, fim de semana, isso era fim de semana, domingo. Aí ele dirigia, quando os americanos vinham, aí o movimento era maior. O pessoal vinha de fora, tinha muita gente. Isso se prolongou até 1968. Aí eu comecei a assumir a direção da igreja no dia 1º de janeiro de 1972. E no dia 2 de novembro de 1973, eu fui ordenado ao ministério. As lembranças são muitas. Agora, o destaque maior que eu faço foi do evangelismo na região. Que naquela época não tinha carro, a gente ia a cavalo. Grupos de 3 até 20 pessoas, às vezes. Era
A gente saía, aí sabia o dia de sair, mas não sabia o dia de voltar. Chegava num local, dirigia um culto, o povo pedia para ficar para dirigir mais outro. A gente, pelo comum, chegava à entrada da noite e saía de manhã. Aí tinha um culto à noite e outro de manhã. Aí saía dessa localidade e ia para outra, era a mesma coisa. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Jeconias, servo do Senhor ou amigo fiel? 101 anos nesses caminhos de Deus, a cavalo, seja como for, com a mente sempre voltada para o alto, para os céus. Amigo de Plínio. Desde o Zé Pereira que eu caminho para a igreja. Da igreja do Zé Pereira vim para a União. No tempo que andava mais ele para lá era de animal. Não era só nós dois, não. Era mais membros da igreja. Os irmãos chegavam lá, nós cantávamos uns hinos, lia um pouquinho na Bíblia, orava, e aí eu fazia o que Deus me ordenava eu fazer. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Nesta viagem no tempo, cheia de escombros, pistas, vestígios da fé, nós chegamos na construção já erguida, toda completa, da primeira Igreja Batista de Avelino Lopes. Luzes, estrutura metálica, paredes de pé direito alto, aqui nessa imponência, mas também em meio a muita simplicidade, nós encontramos atualmente o pastor Carlos. Antes dele, Plínio. E antes de Plínio, o pai dele, o pastor Dan. É nessa igreja que cabe cerca de 500 fiéis que a palavra de Deus hoje é transmitida direto do sul do Piauí para todo o Brasil. Um dos maiores presentes da parte de Deus depois da salvação é poder fazer parte de uma história como essa, né? Em um lugar tão difícil, em um lugar com desafios grandes, poder fazer parte dessa história. Pois essa igreja foi onde eu recebi as primeiras instruções do Evangelho, quando em casa também, mas aqui foi o lugar onde eu cresci e pude contribuir em minha juventude, adolescência, juventude, e depois fazer parte desse legado como pastor é algo extraordinário, um presente de Deus mesmo. Eu atribuo isso totalmente ao propósito, ao plano de Deus, pois não era vontade minha me tornar pastor e depois de pastor, pastorear essa igreja. Eu creio que a forma como ela nasceu, como ela surgiu, né, explica muito isso. Então, isso vem na veia da igreja desde o seu nascimento. Essa questão, essa pegada de sair, desbravando o campo afora, alcançando novas vidas para Jesus. Uma igreja que nasceu no pó, onde, por ironia e graça do Senhor, foram inquietados dois jovens para buscar esse tesouro. Uma igreja cuja fé morava peregrina no coração de quem buscava compreensão, até que fosse revelada e, enfim, transformada em templo. Pequeno, onde cabia o fervor de Leodina e os primeiros irmãos na Fazenda Pereira, na Bahia. Primeira Igreja Batista de Avelino Lopes. 6 palavras, um século para celebrar e mais um domingo de trabalho desse lançador de sementes do Evangelho. Qual o poder de uma igreja numa comunidade que se entrega a Deus? Que se estende além de Avelino e se transforma em palavra por onde quer que seus representantes coloquem os pés. Foi assim que o Flávio
comerciante de Lagoa Bonita, encontrou Jesus. Mas antes, seus passos gostavam de errar o caminho. Perder-se era a comida que seus dentes mastigavam. Ódio e confusão, suas algemas invisíveis, mas muito concretas. Então, a minha vida era... Para a comunidade, muitas pessoas diziam, não, esse cara não tem mais jeito, entendeu? Eu estava indo para um caminho que... Se você me conhecesse antes, você dizia, não, esse cara aí nunca na vida ele vai se converter. Eu odiava crente, cara. Eu falava que eu ia matar crente, entendeu? Na escuridão em que vivia, Flávio guardou flores mortas para compartilhar conosco. Ouça bem o que ele diz. É um pouco da sua vida agora? O inimigo, ele nunca te leva coisa para que você não goste, né? Ele só te faz te armas ciladas, traga coisas que você gosta daquilo, entendeu? Tipo assim, mas no outro dia, quando você vai parar para analisar o que você falou, o que você fez, você vai se arrepender, mas já é tarde demais, você já fez aquilo, né? Flávio vivia um roteiro escrito por Jesus. E a cena principal estava longe de seus planos iniciais. Foi na casa da minha irmã, eu saí para levar os meus pais, eu chego até a me emocionar, né? Porque assim, é uma coisa que você sente aquilo vindo de Deus, né? Eu saí normal, não tinha vontade, não é assim que meus pais me deram conselho e hoje eu vou me converter, não. Saí normal, como uma pessoa sai com o seu transporte para levar os seus pais a um lugar normal, né? Um evento. E naquele dia, eu estava passando, eu já vinha passando por provações, né? As coisas, já há muito tempo, já vinha, você vem sentindo que não estava de acordo com o que você pensa, né? E aí o irmão Cleovan foi pregar, né? O irmão Cleovan pregando. Na pregação dele, ele falando, né? Ele tocava ao fundo da alma mesmo. Eu estava no fundo de uma conheceria da D20 da igreja. Estava eu, outras pessoas. E quando o irmão Cleovan estava pregando, na pregação dele, ele não olhava para mim. E naquela pregação dele, ele estava tocando na minha pessoa. Era o meu ver, né? Mas deixa que ele não estava olhando para mim, direcionando para mim. Só que ali por dentro eu via algo e disse, não, esse texto é para você. O que ele está falando, ou você toma uma decisão hoje, ou a chance sua vai acabar. A tua chance de conhecer Jesus Cristo é hoje. Você toma a sua decisão. E ele pregava, e eu olhando o texto, eu chego a me arrepiar, entendeu? Porque emociona, entendeu? E aí, ao final do culto, ele fez a pergunta, né? Ele perguntou se alguém ali queria entregar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Fez uma vez, fez duas, e eu no fundo daquele carro, daquela D20, eu queria pular da D20. Olha para você ter uma noção como é as coisas. Eu queria pular da D20, só que tinha uma força maior que me segurava no fundo daquela D20. Ninguém ali nunca imaginava que estava passando aquilo por mim. No meu pensamento, eu estava querendo pular, mas não pulava, entendeu? Tipo alguém me segurando. Queria ribar o braço, mas alguém me segurava, não. Eu sei que na terceira vez, depois dessa luta, dessa batalha, eu pulo e não pula, pulo e não pula, entendeu? Na última vez ele já estava falando, essa última vez que eu pergunto, tem alguém aí que ribe a mão, que eu vou até você, o pastor vai orar com você. Aí eu sei que aquilo de mim saiu, sabe? Eu pulei, no que eu pulei, da D20 eu ribei a mão, irmão. Aí pronto, aí só foi choro, a minha família ficou, todo mundo parou, né? Ficou assim, o quê? Tinha muitas pessoas que não eram evangélicas também, o quê? Que a última pessoa, eu acho que é assim, que da comunidade aqui, ou até mesmo de outros lugares aqui vizinhos, que as pessoas pensavam em converter, seria eu naquela noite. Curioso como nossos pés e mentes não são comandados por nós.
porque o Senhor nos fez para coisas grandiosas, belas, muito melhores do que imaginamos ou pedimos. A minha vida hoje é assim. Sabemos que nós somos pessoas, né? Seres humanos. E a vida não é flores, né? Não é porque a gente é evangélico que nós dizemos, não, a vida é flores. Mas assim, 100% a minha vida se transformou para melhor. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho alegria. Primeira Igreja Batista de Avelino Lopes. Igreja nascida do pó, de pedaços de papel, de letras, no início incompreensíveis e depois se tornariam a joia do Senhor neste pedaço do Brasil. Igreja que arrasta pessoas de um século para o outro, como o coração de Leodina. Ela viveu no século XX, pulou alegre para o XXI, no sopro da fé inabalável. Flávio, com o tempo, tornou-se uma das obras vivas da igreja dirigida pelo pastor Carlos. Mas quantos Flávios ainda existem pelo mundo? Quanto tempo vai demorar para serem resgatados? O meu conselho é que essa pessoa observe o que Deus proporciona, tentando comunicar, tentando mostrar o Evangelho, a palavra de Deus, através de coisas simples, através de pessoas simples, como nós temos aqui, muitas pessoas que em sua simplicidade, elas têm a alegria e o prazer de comunicar esse Evangelho. Se o seu coração também se encheu de perguntas assim, deixe seu olhar se perder nessa terra, nessas estradas sem fim. E saiba que nada escapa ao olhar do Senhor. Agora, neste momento. Deus, ele me transformou em um novo ser. Eu renasci de novo, né? Hoje eu posso falar que eu renasci de novo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para muito das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei em casa do Senhor para todo sempre.